Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. Nesta edição, você vai saber o que o Ministério Público Estadual está fazendo para garantir o cumprimento do Estatuto do Torcedor e combater a violência nos estádios. Também vai conhecer o programa desenvolvido nos últimos 3 anos para coibir as contratações irregulares no serviço público. No estúdio, vamos receber o promotor de Justiça do Patrimônio Público, Adrio Leite, que vai falar sobre o trabalho desenvolvido na área civil para garantir que os concursos públicos sejam realizados da maneira correta. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Desde 2010, a SECRIMP, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa do Ministério Público Paraibano, tem desenvolvido um programa para combater as admissões irregulares no serviço público. Nesse período, várias ações foram adotadas para obrigar as prefeituras e o Estado a realizarem a seleção de servidores através de concurso público. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. O sonho de ser aprovado em um concurso público e assim conquistar a almejada estabilidade financeira leva muitos a dedicarem boa parte do tempo aos estudos. Nesse curso preparatório, são muitos candidatos e um único objetivo. O serviço público te dá uma estabilidade, te oferece um bom salário, coisas que aqui fora a gente ainda não tem. Principalmente na minha profissão, que é a área da saúde, ainda não está bem estabelecida as regras. Infelizmente, nem todos que chegam ao serviço público conquistam a vaga através do meio legal, um concurso. Na gestão pública estadual e municipal, é comum encontrar funcionários que não passaram por nenhum tipo de avaliação. Para combater as contratações ilegais de servidores públicos, o Ministério Público interveio através da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa para que haja o cumprimento da lei. A contratação irregular de servidores públicos por prefeito municipal configura um crime próprio definido no Decreto-Lei 201 de 1967, seu artigo 1º, inciso 13, que prevê pena de 3 meses a 3 anos de detenção. Além de configurar um crime previsto em lei, a conduta de contratar ilicitamente servidores públicos também configura ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8.429 de 92. Neste caso, por improbidade administrativa, o prefeito pode ser responsabilizado sofrer penas como suspensão de direitos políticos, perda do cargo público, inabilitação para contratação com o poder público, além de multa e ressarcimento ao erário. Foram feitas 102 denúncias criminais contra prefeitos que fizeram contratações ilegais. Entre 2010 e 2013, a SECRIMP também ajuizou 192 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, contra leis municipais. 155 delas foram julgadas procedentes pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, o que representa 80%. Destas, 142 já transitaram em julgado, ou seja, já foram julgadas de forma definitiva. Em 13 ADIs, a outra parte recorreu. A atuação do Ministério Público ela iniciou no âmbito dos municípios e ainda continua, ainda temos alguns procedimentos que apuram essas responsabilidades, né? Muitos foram devolvidos para o 1º grau, mas já com denúncias minutadas para que os colegas apresentassem as ações penais perante o Poder Judiciário local. Depois esse trabalho se desenvolveu no âmbito do Estado, tanto no Poder Executivo como no âmbito do Poder Legislativo e assim prossegue. Luiz Victor foi um dos que conseguiu o sonho do emprego público. Aos 21 anos, foi aprovado no último concurso para a educação do Estado. Para isso, teve que vencer muitos obstáculos. Os desafios principais foram os desafios financeiros, estruturais e, atualmente, nos desafios que eu reconheço, é a questão da falta de estrutura para exercer a minha profissão. Apesar dos desafios que tem pela frente mesmo após a conquista do cargo público, o jovem professor não esconde a felicidade. Muito feliz por isso, 21 anos concursado, mas é só o começo, ainda tem muitas outras etapas para serem vencidas, dificuldades também.
Confira agora as principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. A Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios realizou na última segunda-feira, dia 16, uma nova inspeção no Estádio Municipal Teixeirão, que fica em Santa Rita. Foi constatado que o estádio ainda apresenta problemas graves que já haviam sido apontados em um laudo da Polícia Militar elaborado no início do ano. Segundo o laudo de segurança, as arquibancadas do Teixeirão não têm nada que permita a separação física das torcidas. O alambrado que separa os torcedores e o campo de futebol é baixo e não existe nenhum mecanismo que possibilite verificar se torcedores estão entrando com objetos proibidos e perigosos. Por causa disso, o Teixeirão continua reprovado e interditado, não sendo permitida a realização de eventos esportivos no local. Participaram da inspeção representantes do Ministério Público Estadual, que coordena a comissão, do CREA, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em Campina Grande, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou a campanha Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. O objetivo é promover a cultura de paz e combater a violência que vitimiza principalmente adolescentes e jovens em Campina Grande. Já a Promotoria do Consumidor expediu recomendação para que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, inspecione e fiscalize os estabelecimentos que comercializam, produzem e manipulam agrotóxicos. As fiscalizações devem acontecer nos municípios de Campina Grande, Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista. O CREA tem 30 dias após o recebimento da recomendação para informar a promotoria as providências que vão ser adotadas. No Alto Sertão, a Promotoria de Justiça de São José de Piranhas celebrou um acordo com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, e com a Prefeitura, para que sejam concluídas até o início de outubro obras de recuperação do asfalto nas rodovias PB 400 e PB 366, que ligam o município de São José de Piranhas a Cajazeiras. A Prefeitura também deve providenciar, nesse mesmo prazo, a poda da vegetação existente nessas vias públicas. No início de setembro, as duas rodovias foram interditadas por manifestantes que reivindicavam o início das obras. O protesto só acabou depois da intervenção do Ministério Público e da celebração do acordo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Promotora, gostaria de saber o que é curatela. Dona Anaísa, a curatela é um encargo público em que se dá um curador a uma pessoa maior que perdeu a sua capacidade, seja física ou mental, de resolver os seus próprios atos por si só. Digamos, uma pessoa que tem uma doença de ordem mental ou de ordem física e que não pode, digamos, assinar um contrato, receber os proventos de alguma aposentadoria. Então, precisa de alguém que se responsabilize e realmente assuma a sua função como se fosse essa própria pessoa. Essa pessoa é chamada de curador e o encargo é que se chama curatela. A curatela ela se dá por uma ação judicial em que qualquer familiar pode propor, não havendo familiar um terceiro que conheça, até um vizinho, ou em último caso o próprio Ministério Público. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece
acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Em pelo menos 2 jogos realizados este ano em estádios de futebol da Paraíba, a Polícia Militar apreendeu bombas caseiras e fogos de artifício que estavam em poder de torcedores. O problema levou o MPPB, que coordena a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, a exigir do poder público medidas para reforçar a segurança nos estádios e garantir o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta que foram celebrados nos 2 últimos anos sobre o assunto. É o que você confere agora. Olhos bem atentos ao gramado. A paixão pelo time do coração faz os torcedores vibrarem a cada novo lance. Porém, nem sempre esse espetáculo pode ser acompanhado de maneira segura e pacífica. A violência entre torcidas organizadas é algo preocupante em estádios de todo o país. No estádio Almeidão, em João Pessoa, por exemplo, a estrutura comprometida por infiltrações e fiação exposta é outro fator que põe em risco a segurança dos torcedores. Por conta disso, a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, que é coordenada pelo Ministério Público da Paraíba, se reuniu e definiu medidas que devem ser adotadas para reforçar a segurança. As ações já deveriam ter sido adotadas desde o jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Central de Caruaru, que aconteceu no dia 8 de setembro. A Comissão Permanente de Prevenção à Violência em Estádios, ela é criada por uma determinação do próprio Estatuto do Torcedor e, posteriormente, a lei que regulamenta a presença dos torcedores em estádio. Existe uma a nível nacional, da qual eu faço parte, e existe a nossa a nível estadual, que o Ministério Público, o Centro de Apoio coordena. E ela tem por objetivo fazer um recolhimento de todos os laudos que são produzidos pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, pela Vigilância Sanitária e os órgãos que tratam da estrutura de engenharia. E a partir desses laudos é que nós vamos estabelecer quais serão os parâmetros para a realização de partida nesses estádios ou não. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizadas só esse ano 10 vistorias em estádios da Paraíba. Todos apresentaram irregularidades. Os principais problemas estão relacionados à saída de emergência, à guarda-corpo, a segurança à altura e as condições dele, ao sistema de prevenção e combate a incêndio através de extintores e através de hidrantes, bem como o sistema de para-raio não funciona, além de outros problemas também de instalações de uma forma geral. Já para combater as brigas entre torcedores, a Polícia Militar foi obrigada a agir de maneira mais efetiva, coibindo o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas dentro e nas imediações dos estádios, antes, durante e 2 horas após as partidas. Além de proibir que torcedores adentrem nos estádios com fogos de artifício e outros objetos que coloquem em risco a segurança e a vida das pessoas. A Polícia Militar tem tentado, juntamente com os representantes, todos que fazem a segurança pública no global, a agir mais energicamente dentro da legalidade, ou seja, nada mais nada menos do que fazer o que o Estatuto Torcedor prevê, que é garantir a segurança daqueles que fazem o espetáculo do futebol, certo? Contudo, garantindo a segurança de todos. Caso haja o não cumprimento dos itens estabelecidos nos termos de ajustamento de conduta, os responsáveis estarão sujeitos a punições. Estão estabelecidas as multas, que são multas um pouquinho, digamos assim, salgadas, e que se por qualquer motivo não forem cumpridos os itens do TAC, os órgãos, as entidades que não cumprirem, elas estarão passivas de recolher esses valores, e se o Ministério Público entender por bem, entrar com ação para cobrar judicialmente, e todo esse montante é destinado
ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos. E para os torcedores que não abrem mão de conferir de perto o desempenho do time do coração, a Polícia Militar manda um recado. Eu estava no estádio Almedão e presenciei muitas crianças, muitos idosos, muitas famílias, mas ainda assim temos torcedores, alguns infiltrados em torcidas organizadas, que pegam o nome da torcida organizada e mancham o nome dessas torcidas organizadas e tentam ainda causar transtornos. E aí a gente orienta que vá assim, aquilo é um espetáculo onde todos devem contribuir para que temos um futebol que vem surgindo, vem crescendo, com algumas equipes do futebol paraibano surgindo para o cenário nacional, que vão contribuem porque o próprio Estatuto prevê que eles também são colaboradores para a segurança nos estádios. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de Justiça do Patrimônio Público, Adrio Nobre Leite. A Lei 10.671/2003, mais conhecida como Estatuto do Torcedor, tem como objetivo proteger os interesses do consumidor de esportes no papel de torcedor, obrigando as instituições responsáveis a estruturarem o esporte no país de maneira organizada, transparente, segura, limpa e justa. A lei inovou ao criar a figura do ouvidor da competição para receber sugestões e reclamações dos torcedores. O Estatuto também prevê penalizações aos dirigentes e às entidades de administração do esporte que não cumprirem as normas. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre tá que é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Além da atuação criminal, o combate à admissão irregular de pessoas no serviço público e as irregularidades em concursos também conta com o trabalho na área civil das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Em agosto, por exemplo, a Justiça deferiu a liminar requerida pela Promotoria de Souza e manteve a suspensão do concurso público promovido pelo município do Alto Sertão da Paraíba, além de determinar ao Banco do Brasil o bloqueio de R$600 mil na conta da FUNAP, a fundação responsável pela organização do concurso. O bloqueio tem como objetivo garantir que os candidatos sejam ressarcidos dos valores pagos pela inscrição, caso seja declarada a anulação do concurso no julgamento final da ação, que foi movida pelo MP depois da constatação de diversas falhas e irregularidades na organização do concurso, que teve aproximadamente 12 mil inscritos. Para falar do trabalho desenvolvido pelas promotorias do patrimônio público para garantir a lisura nos concursos, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, Adrio Nobre Leite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, o que diz a lei sobre a contratação de pessoas para atuar na administração pública? Basicamente, o ingresso no serviço público se dá de 3 formas. A primeira, que é a regra geral, que é através do concurso público para provimento ou investidura dos cargos de provimento efetivo. A segunda forma, que é através de cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, e a situação excepcionalíssima das contratações temporárias. Então, basicamente, do ponto de vista constitucional, são essas as 3 formas de ingresso no serviço público. Na sua opinião, o concurso público é a maneira mais justa de se ingressar na administração pública? Eu diria que não é a mais justa, mas a única para a ocupação dos cargos efetivos da administração pública. A Constituição privilegia a ideia de isonomia,
entre as pessoas de mérito, e obviamente o concurso público envolve a avaliação do mérito dessas pessoas e sobretudo dentro de uma lógica de impessoalidade e de moralidade administrativa. Então o concurso público ele traz essa reflexão, essa necessidade de a administração pública, sempre que quiser pessoas para trabalhar em seus quadros, se valer da regra do concurso público. O que o Ministério Público tem feito para garantir que os concursos sejam feitos de acordo com a lei? O sentido do papel do Ministério Público com relação a esse zelo ao princípio do concurso público, ele se dá de 3 formas. A primeira, através da investigação, e a investigação precisa ter qualidade para identificar as situações de distorções e de ilegalidades no que diz respeito ao concurso público. O segundo aspecto é, identificadas essas questões, esses problemas relativos ao concurso, realizar a correção dessas distorções que existem, seja através de medidas administrativas, recomendações, ajustamentos de conduta, seja através de alguma ação judicial. E aí o terceiro aspecto é, sem dúvida, o de responsabilizar quem eventualmente tentou criar algum tipo de empecilho a essa lógica do concurso público. Na sua experiência à frente da Promotoria do Patrimônio Público, quais têm sido as irregularidades mais praticadas em relação ao concurso público? Eu posso resumir basicamente a ideia de fraudes ou de problemas relativos ao concurso público em 3 frases, né? E aí eu, obviamente, ressalvo as hipóteses em que ocorrem problemas de concurso praticados por particulares, por pessoas que se inscrevem e, por razões as mais diversas, tentam ali violar a regra do sigilo da prova, ter acesso privilegiado a documentos, etc. Mas no que diz respeito à condução do processo do concurso público, e aí eu me volto à questão dos agentes públicos, eu resumiria isso em 3 frases como dita. A primeira, os agentes públicos não querem realizar o concurso, não realizam, né, quando na verdade há a obrigação constitucional de fazer para esses cargos efetivos. Então o primeiro problema que existe quanto ao concurso público é ter que fazer e não fazer. O segundo é quando realiza mal. O agente público muitas vezes dá andamento a um concurso público e direciona esse concurso público para algum tipo de benefício ou para favorecimento de determinadas pessoas. E o terceiro é quando realiza bem, mas não quer executar aquilo que realizou. E aí nós vamos ter situações em que os concursos são feitos, as pessoas despejam ali seu tempo, sua dedicação estudando, chegam a uma aprovação, coisa que é muito difícil pelo nível de concorrência que se estabeleceu nessas questões, e o agente público não realiza a nomeação, ou seja, não resolve até a fase final de executar aquilo que ele prometeu, que era justamente recrutar as pessoas. Dentro dessa perspectiva, dessas 3 falhas, na sua opinião, o que leva os gestores a não querer realizar os concursos públicos? O grande problema, me parece, seja de mentalidade no serviço público brasileiro. Há uma lógica de que a administração pública, a máquina administrativa, ela deve ou deveria, na ótica desses agentes públicos, da grande maioria, obviamente, ficar a serviço de determinado gestor, quando, na verdade, o sentido de administração pública é de que ela tem que estar a serviço da sociedade e do interesse público. Então, há alguma dificuldade em recrutar pessoas pelo mérito dentro de uma lógica de isonomia. É óbvio que isso tem mudado e muito. As pessoas já têm a consciência de que o ingresso no serviço público dessa maneira, através do concurso, fortalece a estrutura institucional da administração pública e, sem dúvida nenhuma, os serviços para a população se tornam mais eficientes e com maior resolutividade. Tem sido também constatado problemas nos processos licitatórios para contratar as empresas responsáveis pela organização dos concursos? Aí vem o encaixe daquela segunda hipótese que conversamos, né? Realiza mal. Muitas vezes o gestor toma a decisão administrativa de desenvolver o concurso e, para que isso ocorra, há necessidade de realizar a contratação de uma empresa. Então aí nós vamos ter 2 problemas que são muito comuns. O primeiro, faz a licitação, que é um outro processo para desencadear o concurso público. Essa licitação ela é mal feita, ela tem problemas, falhas, seja no que diz respeito ao aspecto de competitividade, seja no que diz respeito a questões de preço, seja no que diz respeito a regramentos específicos de exigência de requisitos que não são tão razoáveis.
e aí você tem aí problemas graves na licitação. O que pode acontecer com quem pratica fraudes em concurso público? Com relação à questão das fraudes, é bom que a gente, apenas de forma muito clara para as pessoas entenderem isso. O sistema brasileiro, ele funciona com 3 esferas de responsabilização, né? Quando os agentes públicos praticam algum tipo de irregularidade, eles se sujeitam basicamente a 3 tipos de responsabilidades, digamos assim. A primeira é aquela de natureza administrativa. Quando é um servidor efetivo que é nomeado para uma comissão do concurso e gera algum tipo de problema naquele concurso, ele pode responder administrativamente a uma série de sanções de acordo com o que é previsto no estatuto do servidor, etc. A segunda situação é de responsabilização penal, e aí, identificada a conduta criminosa, ele vai responder penalmente por aquilo, a depender do comportamento dele, ao encaixe do comportamento na conduta que está lá, né, na legislação penal. E o terceiro aspecto é a responsabilização civil. E aí essa responsabilização civil ela envolve não só o ressarcimento de algum prejuízo que tenha sido causado, né, de algum dano que tenha ocorrido, como também a responsabilização pessoal, aí já com enfoque no âmbito da improbidade administrativa, que também é uma série de consequências. Na promotoria em que o senhor atua, que é a de defesa do patrimônio público da capital, que ações, que trabalhos o senhor poderia citar como exemplo que foram importantes para garantir o respeito ao princípio do concurso como regra para o ingresso na administração pública? Eu estou na promotoria do patrimônio público da capital desde 2003, então são 10 anos de atuação nessas questões. E a expectativa que a gente tem com relação a isso é de que os momentos eles vão acontecendo dentro de uma lógica de avanço de fronteiras nessa consciência de que o concurso público, sem dúvida, é o mecanismo fundamental e constitucional para que as pessoas entrem na administração pública. Até meados de 2010, o principal enfoque do Ministério Público era exigir da máquina administrativa a realização dos concursos. O concurso para agente penitenciário no Estado foi fruto de uma ação civil pública manejada pela Promotoria do Patrimônio Público, ação para contratação dos delegados, para nomeação dos delegados de polícia, para a estrutura da Polícia Civil, foi uma iniciativa do Ministério Público. Então, assim, houve um momento no início, em meados de 2005, em que a intenção era fazer com que o Estado fizesse os concursos, né? Depois, a partir disso, os concursos começaram a ocorrer e aí o enfoque do Ministério Público foi verificar se esses processos de concurso público eles tinham alguma lisura, se eles estavam sendo feitos de forma correta. E aí o problema, mais uma vez, veio de verificar que editais tinham algumas exigências que eram irrazoáveis ou que privilegiavam alguém, né? Então, foi um segundo enfoque. E o terceiro, que é esse, parece-me que a gente vive muito, que não só, obviamente, de identificar esses problemas no processo de concurso, mas de obrigar o Estado que faça a nomeação das pessoas que realizam o concurso, mas que ficam aguardando muitas vezes por um tempo além daquilo que é normal para serem nomeados. Quais são as sanções que na área civil são previstas para o gestor que praticar irregularidades na área de concurso público? Não só concurso público, mas há uma série de comportamentos hoje que, do ponto de vista civil, qualquer gestor ele pode ser responsabilizado, né? Tem uma lei muito específica no direito brasileiro, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e essa lei prevê sanções muito severas e que afetam direitos fundamentais dessas pessoas que cometem essas irregularidades. As pessoas têm problemas de suspensão de direitos políticos, né, por um prazo determinado, que vai até 5 anos. As pessoas têm perda do cargo da função pública que exercem, elas ficam proibidas de contratar com o poder público, elas são obrigadas a devolver eventualmente aquilo que houve ilicitamente de enriquecimento por parte delas, enfim. Há um rol de sanções muito severas para quem comete irregularidade em concurso público. E isso vem acontecendo? Os gestores vêm sendo punidos? O grande problema nosso é de lentidão da máquina judiciária. As ações de improbidade, sobretudo na capital, elas têm demorado quase uma década. E isso, sem dúvida nenhuma, traz uma sensação de impunidade muito grande. Mas o papel do Ministério Público é fazer essas ações de responsabilização, elas têm sido feitas. Obviamente que não com a rapidez e com a velocidade que a sociedade espera, mas isso é um processo de construção da cidadania
e de fortalecimento das instituições. Para finalizar, gostaria que o senhor orientasse o telespectador, principalmente aquele que fez concurso, que foi aprovado, o que ele pode fazer para garantir o seu direito à nomeação. Dois caminhos se apresentam nessas circunstâncias. A primeira, no que diz respeito a esse candidato aprovado no concurso, procurar uma orientação jurídica, e aí para verificar se é direito subjetivo dele a essa nomeação, identificar se de fato a situação concreta é de aprovação dentro do número de vagas prevista no edital, e isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar para ele esse direito de ser nomeado, e ele pode individualmente ingressar com uma ação judicial. Esse é um caminho que qualquer aprovado em concurso pode trilhar, e paralelamente e ao mesmo tempo a esse caminho, ele pode procurar o Ministério Público, identificadas as situações de ilegalidade na presença de pessoas nos quadros da administração pública sem concurso, e ele esperando a nomeação para um cargo que ele pleiteou no concurso, sem dúvida nenhuma que o Ministério Público vai acionar judicialmente, vai buscar também antes os mecanismos administrativos para solver aquele problema, mas para também assegurar a ele essa nomeação. O importante é que se garanta um princípio constitucional do concurso público, e isso é fundamental. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.